eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos por aqui iniciando nossa aula de ciências. Hoje nós iremos conversar sobre o desenvolvimento tecnológico na medicina. Como a tecnologia vem contribuindo para o desenvolvimento da medicina, né? Que vem nos ajudando tanto. E às vezes a gente precisa tomar um medicamento, a gente precisa fazer uma consulta médica. E como essa tecnologia está presente nesse processo da medicina? Como ela está presente? Será que ela vem ajudando muito? Vem ajudando pouco? É sobre isso que nós iremos conversar na nossa aula de hoje. O passar do tempo, como as pessoas começaram a utilizar a tecnologia, contribuindo aí para a medicina. Bom, mas eu não estou sozinho por aqui, vocês já estão vendo aí no cantinho da tela, nossa amiga Jéssica, fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas. E você, já está pronto? Já está preparado para mais uma aula de ciências? Já está? Está tudo certinho por aí? Tudo tranquilo? Que coisa boa! Então a gente vai seguir. E eu já vou começar fazendo duas perguntinhas para vocês. Eu quero saber, e provavelmente eu já sei a resposta dessas perguntas, mas eu quero saber, você já ficou doente? Já precisou ir ao hospital? Normal, né? O tempo vai passando, a gente vai crescendo, independente da idade, hora ou outra a gente fica doente. Hora ou outra a gente precisa ir no hospital. Às vezes, quando é uma coisa mais leve, mais tranquila, a gente cuida em casa mesmo, né? E geralmente, quem é que a gente recorre quando nós estamos doentes e quando não é uma coisa tão grave? Os nossos pais recorrem aos nossos avós. Por quê? São pessoas com mais experiência, que já viveram muito e já sabem mais ou menos como tratar alguma determinada doença. O que a pessoa pode tomar, o que a pessoa pode fazer para cuidar de determinada situação, quando ela é mais leve. Mas, quando a coisa não se resolve, quando nós percebemos que é algo mais grave, o que é que nós fazemos? Vamos para o hospital. E provavelmente você já deve ter ido para o hospital em algum momento, né? Normal. Eu também já fui várias vezes. E a gente fica doente durante o ano também, várias vezes. Às vezes nós estamos com uma gripezinha, às vezes nós estamos com um desarranjo ali intestinal. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizer, você está com dor de barriga? E as pessoas dizem assim, toma chá de boldo. Ou seja, isso é um conhecimento que vai passando de geração em geração e as pessoas sabem que se a gente tomar aquele chá, a gente melhora. Será que isso sempre foi assim? Vocês já pararam para pensar? Você já imaginou nossas vidas sem os profissionais da saúde? Porque nós tomamos um chá, às vezes nós fazemos aquele tratamento paliativo em casa, mas as coisas continuam piorando. E a quem a gente deveria recorrer? E geralmente a gente recorre aos profissionais de saúde. Agora imagina nossas vidas hoje, atualmente. Esse período que nós vivemos aí na pandemia, sem os profissionais de saúde, trabalharam bastante, pensando todos os dias em maneiras de ajudar as pessoas que contraíram lá a Covid-19. Então, é muito importante, são profissionais importantíssimos para a sociedade. E aí, quando a gente pensa na medicina, quando a gente pensa nesse processo, a gente encontra, se vocês forem estudar e procurarem aí na internet, vocês vão encontrar essa frase aí, a arte de curar. Então, muitas pessoas ficavam doentes em várias civilizações dentro da história da humanidade e outros se preocupavam em curar. Como curar determinada doença, como curar determinada enfermidade, ou que a gente pode tomar, o que a gente pode produzir para que essas pessoas não tenham mais, né, que seja algo preventivo, para que as pessoas não desenvolvam mais determinada doença. Isso sempre foi preocupante, as pessoas sempre se preocupam com o passar do tempo e doenças novas vão surgindo, vírus vão surgindo e, claro, há pessoas que vão estar estudando constantemente para que
a gente esteja protegido contra esses vírus que surgem. E aí nós temos essa arte de curar, que é uma arte milenar. E eu gosto de pensar também no grande conhecimento que nós temos das civilizações indígenas. Muita gente hoje usa vários recursos, vamos dizer assim, que vêm dessas civilizações. Conhecimentos antigos de ervas, de animais também que contribuem para a cura de determinada doença. Então isso é algo que vem surgindo com o passar do tempo, mas aí nós temos o seguinte, né? Hoje nós temos a presença de um fator importantíssimo que é a tecnologia, que nem tinha-se há muito tempo atrás. Nós tínhamos um processo há muitos anos, civilizações antigas, processo chamado trepanação. Vocês já ouviram falar? Esse aparelho que vocês estão vendo aí na imagem é o trépano. Sabe para que ele servia? Sabe para que servia? Não. Pessoas que tinham dores de cabeça, problemas neurológicos, acreditava-se que ali, nessa região do crânio, poderia se estar habitando espíritos malignos. E aí eles usavam esse equipamento para fazer perfurações no crânio das pessoas, porque acreditava-se que a partir daquela perfuração o espírito maligno sairia e a pessoa se curaria. Muitas pessoas acabaram morrendo por conta desse mecanismo, né? Por conta desse procedimento. Claro, a medicina vai se dando a partir de testes, né? As coisas vão, o tempo vai passando e vai evoluindo, mas precisa-se ter um teste. Nesse período, nessa época, as pessoas acreditavam nisso. Depois foram percebendo que não era bem assim, que não tinha uma relação direta com algo espiritual. Estava ali realmente algo acontecendo neurologicamente que precisaria ser tratado de uma outra forma. E com o passar dos anos, essas formas elas vão mudando. Esses equipamentos vão se modernizando também. E hoje é muito comum vocês entrarem num hospital, entrarem num posto de saúde e logo na recepção, o que é que vocês vão encontrar lá? Isso, exatamente isso que você pensou. Lá na recepção, a moça vai estar esperando você e na frente dela já vai ter um computador. Ali ela vai fazer o seu cadastro, ela vai pegar os seus dados. Naquele sistema já vai estar, por exemplo, o seu histórico, o seu prontuário. Então, esse processo de modernização da medicina vai acontecendo em todos os aspectos, desde quando você pisa lá no consultório até um procedimento cirúrgico, se for necessário, no futuro. Então, a tecnologia hoje faz parte da nossa vida como um todo, obviamente, não poderia ficar de fora da medicina também. E você já parou para pensar a quantidade de tecnologia, de equipamentos hoje que contribuem, que ajudam nesse processo? Tem muita coisa. Então, claro, quando vocês entrarem no hospital, vocês vão perceber tudo isso nas salas dos médicos, nos blocos cirúrgicos. Quem um dia, de repente, precisar ir para um bloco cirúrgico, você vai perceber que lá está tudo modernizado, tudo tecnológico. Isso vai acontecendo com o passar do tempo em todas as áreas da sociedade, né? E hoje você está assistindo essa aula aqui justamente por conta também da tecnologia. Se não tivéssemos avanços da tecnologia, vocês não estariam assistindo, me acompanhando aqui nesse momento também. E aí, nós temos hoje na medicina mais de 500 mil tecnologias médicas em uso atualmente. Obviamente, não daria numa aula, né, curta como a nossa aqui, falar sobre essas 500 mil tecnologias. Mas eu fiz uma seleção de algumas importantes que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente, hora ou outra, vê uma notícia, vê algo que está relacionado a essas tecnologias e que a gente, claro, utiliza também. Hoje é cada vez mais comum, por exemplo, as consultas online. Vocês já fizeram uma consulta online? Não? Já? Teve gente que já fez, teve gente que conhece, né? Você conhece, a sua mãe, o seu pai, alguém já fez uma consulta online. Surgiu isso aí, intensificou bastante nesse período da pandemia, né? As pessoas, para evitarem ir ali aos postos de saúde, de repente correr risco de ser contaminado, fazia a consulta em casa mesmo, em aplicativos no próprio celular. Quem diria, né?
há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, eu poderia conversar com um médico a partir do meu aparelho celular. Isso é avanço tecnológico. Bom, são muitos. E aí eu já estou falando dele, que é a telemedicina, que é algo relativamente novo, que foi justamente crescendo, se intensificando nesse período pandêmico. Então lembra, as pessoas estavam em casa e o ideal era que, se você tivesse o sintoma da Covid-19, você não fosse para o hospital, porque de repente você não estava doente, mas se você tivesse lá contato com pessoas que já estivessem com o vírus, você poderia contrair. E hoje nós temos esse atendimento online presente aí em vários âmbitos, não só para a Covid-19. Pessoas que fazem consulta com psiquiatras, psicólogos, educadores físicos, tantas outras especialidades que vão ser feitas aí de forma remota. Você não precisa estar necessariamente lá na sala do médico para que ele faça uma primeira avaliação. Claro que aí não vai substituir nunca o contato presencial, né? Não vai, mas facilita o processo. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a gente aqui na sala de aula. O contexto da pandemia fez com que nós chegássemos na casa de vocês assim, né, à distância. Mas será que isso vai substituir as aulas presenciais? Não, porque existe uma relação dentro do presencial que a gente constrói na escola também, que é muito importante. Os processos de socialização, de conversa, de amizade, resolução de conflitos, tudo que acontece ali na sala de aula, além dos conteúdos que o professor está passando, toda a vivência é importante para a nossa vida. E isso também é importante em outras áreas também na medicina. Não vai substituir, mas vem para agregar, vem para facilitar, vem para trazer algo novo. E é benéfico também, desde que a gente utilize da forma correta. Então, telemedicina, avanço tecnológico presente aí, forte, né? A gente sabe que é algo importantíssimo. E aí, claro, existe também os processos de cirurgias robóticas. E aí, eita, é um robô que está fazendo a cirurgia? Não, pessoas estão manipulando ali, porém, é uma coisa mais precisa e menos invasiva. Então, a gente consegue ter uma precisão maior a partir de um robô, quando a gente pensa, por exemplo, numa determinada cirurgia, onde vai precisar cortar algum tecido, onde vai precisar ir numa parte onde a gente precisaria fazer um processo bem mais evasivo, a robótica, os robôs, essas cirurgias assistivas vão facilitar esse processo também. Então, vai estar lá presente numa situação que jamais, há muito tempo atrás, as pessoas imaginariam. Sempre acreditava-se que a mão do médico ali sim era que valeria, ali sim era que seria mais eficiente. Mas hoje nós temos aparelhos que vão facilitar muito a vida dos médicos e, claro, vai ser um processo bom para quem precisa passar por uma cirurgia também. Quem diria, né? Muita coisa. E não para por aí, não. Nós temos o prontuário eletrônico. Imagina, um hospital, quantidade de gente que é atendida num hospital. Muita gente atendida. Cada pessoa dessa vai ter um histórico, que é chamado prontuário. A gente vai saber o problema que a pessoa tinha, o remédio que ela já tomou, todo esse contexto. Agora imagina um hospital atendendo 1000 pessoas por dia, a quantidade de prontuários que nós tínhamos impressas. Eu, há muitos anos atrás, já trabalhei num arquivo de hospital também. Era um prédio só para arquivo. Um prédio enorme, com várias estantes. E aí você tinha que procurar por ordem alfabética. Chegou fulano Augusto, você ia lá nas prateleiras que tinha a letra A, depois ia fazendo toda aquela sequência, até achar o prontuário. E não era um trabalho fácil, porque as pessoas tinham que colocar o prontuário de volta no mesmo lugar. E, obviamente, o ser humano é falho, às vezes esse prontuário ia parar em outro lugar, se perdia, você não encontrava mais, tinha que fazer um novo prontuário. Então, era um caos. Só que hoje nós temos essa facilidade, fazer isso no computador, fazer isso online. Então, basta você clicar, em alguns cliques você vai ter lá o prontuário. Na recepção, o mesmo prontuário que vai ser já encaminhado para a sala do médico,
Porque antigamente tinha que a pessoa chegar na recepção, falava do prontuário, você ia no arquivo do hospital, levava para lá, depois ia para a sala do médico, então todo um processo facilitado a partir do prontuário eletrônico. Avanço tecnológico presente nesse processo também. Tem mais? Tem sim. Nós temos aí hoje a facilidade de fazer, a partir desses prontuários, ter diagnósticos personalizados, ou seja, individualizados. Aqueles aparelhos vão contribuir para que cada pessoa tenha um determinado diagnóstico e para que esse diagnóstico aconteça de forma mais precisa e que a gente saiba qual remédio vai servir para essa situação aqui, determinada para essa pessoa. Às vezes, a gente, por exemplo, posso pensar, estou com uma dor na barriga e tem um amigo meu aqui que também está com uma dor na barriga. Mas, fazendo o diagnóstico personalizado, a gente consegue entender que os motivos de um não necessariamente são os motivos que fazem com que essa doença aconteça na outra pessoa. Então, a gente precisa, claro, ter remédios aí, né, diferentes, medicamentos personalizados também. O mesmo medicamento que é para mim não vai servir para outra pessoa necessariamente. Pode acontecer que sirva, mas o ideal é que a gente faça o diagnóstico personalizado e tenhamos também o medicamento personalizado. Cada pessoa, cada caso é um caso. E a tecnologia vem contribuindo bastante nesse sentido também, na produção de alimentos, nas farmácias de manipulação, por exemplo. Medicamentos que são manipulados e aí cada pessoa vai ter aí a dosagem específica e assim sucessivamente. Quanta coisa, né? Menino, até impressão de órgãos de 3D já é possível acontecer. Pois é, impressão de órgãos 3D. E aí a gente pode dizer, nossa, impressão, quando a gente fala impressão do órgão, seria principalmente para estudos. Aquelas máquinas vão imprimir os órgãos em tamanho normal. Então, imagina uma pessoa ter que estudar determinados órgãos, e antigamente a gente tinha o processo de anatomia, você teria que usar os corpos humanos. Hoje nós temos esse processo de impressão 3D e a gente consegue ter o órgão do seu tamanho, uma questão de fidelidade muito próxima do que seria o real, impressão 3D. Transplante também. Tecnologia vem contribuindo bastante e hoje nós temos aí muitas pessoas que precisam de um órgão e aí nós temos esse processo de transplante acontecendo cada vez mais intenso, salvando vidas. E aí a importância também da doação de órgãos, né? Tudo isso vai ser presente, está presente no nosso dia a dia, está acontecendo todos os dias e é tecnologia. Imagina que nós temos isso acontecendo todos os dias. Nesse exato momento aqui da nossa aula, tem uma cirurgia acontecendo, tem uma consulta médica acontecendo e, claro, tecnologia está presente. E, obviamente, eu não poderia deixar de falar, né, principalmente nesse período que nós vivemos aí, da vacinação. É importantíssimo que você tome as suas vacinas, esteja sempre antenado com isso, porque a vacina ela vai prevenir de várias doenças. Inclusive, nós já temos a vacina para a Covid-19. E é o ideal que todo mundo tome todas as doses necessárias para se prevenir. Pois é, vacina é importantíssimo. Ó, a poliomielite, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria, hepatite B, são exemplos de doenças que podem ser prevenidas atualmente pela vacinação. Então, não vamos, obviamente, perder tempo, né? Vamos nos vacinar. Chegou o período, chegou a campanha de vacina, você já fala aí com alguém da sua família, ó, tá rolando aí na TV, tá passando comercial, campanha de vacina, como é esse processo? Eu quero me vacinar. E aí, manter o cartão de vacina em dias é importantíssimo. Eu mesmo já tomei as vacinas que eu tinha que tomar. E se aparecer outra, eu vou tomar também. Agora vamos embora. Vamos fazer umas perguntinhas aqui, o nosso tempo já está acabando e eu quero ver se você prestou atenção mesmo. Quem é saudável não precisa tomar vacina? Verdadeiro ou falso? E aí? Estou saudável, preciso tomar vacina? É importantíssimo. Mesmo você pensando, eu estou saudável, estou bem. Não, tem que tomar a vacina. Então é falso. Será que tem mais alguma coisinha aí? Vamos seguindo. Existem vacinas que precisam ser tomadas antes de viagens? Vou fazer uma viagem
para um determinado local, será que eu preciso tomar vacina? Sim, precisa sim. Alguns estados, alguns ambientes, ou se você for sair de repente para fora do país, vai se exigir lá o cartão de vacina em dias. Para quê? Para que doenças, às vezes, que em alguns países não sejam relocadas aí para outros. Então, por exemplo, hoje, Covid-19, vai viajar, precisa estar com as vacinas em dia. E aí eu te pergunto, seu cartão de vacinas está em dias? Quais vacinas você já tomou? Não sabe? Pergunta para os seus familiares, seus responsáveis, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, para todo mundo e cobra. Quero minhas vacinas em dia. Tecnologia, vacina, tudo a ver. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de ciências de hoje. Passou rapidinho, mas daqui a pouquinho tem mais. Então não perde nenhuma. Tchau, tchau.